Estimados irmãos, que o amor e a paz de nosso Divino Mestre esteja conosco, alimentando nossos sentimentos mais nobres, facultando-nos a misericórdia, a benevolência, a indulgência, o perdão, como expressões máximas do amor ao próximo, em última análise, do amor a Deus. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o assunto Lei de Justiça, Amor e Caridade, última das leis morais constante do capítulo 11 do Livro dos Espíritos, cuja singularidade se evidencia no fato de ser a única lei que contempla três elementos, numa sagrada trindade, diferentemente das demais leis, que são exclusivas para cada assunto de per si. Se uma casa começa pelo alicerce e termina pelo telhado, razão não há de não percebermos a sutileza dos benfeitores espirituais quando, da organização dessas leis morais, com Kardec, colocando no alicerce a lei divina, o natural, desde seus caracteres até a narrativa maravilhosa sobre o bem e o mal, e albergando as demais leis nessa casa da moralidade humana. E terminando a portentosa casa com o telhado da lei de justiça, amor e caridade. A cobertura mais que perfeita a proteger todos os demais direitos e deveres humanos capitulados nas outras leis. Devemos iniciar a nossa reflexão sobre a justiça do ponto de vista espiritual. E aí precisamos revisitar o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 6, versículo 31, quando o evangelista afirma: "E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também." Depreende-se então que a justiça é o pano de fundo da lei de causa e efeito. Nada mais justo do que a lei de retorno. Mas é preciso observar que a justiça mantém uma ampla conexão com a compaixão e a misericórdia. E basta que nos coloquemos diante de Deus, na condição de pecadores, para entendermos esta relação entre a justiça, a compaixão e a misericórdia. Porque não fossem a compaixão e a misericórdia divina, estaríamos todos nos queixando da justiça de Deus. O acharíamos seguramente injusto. A justiça sempre nos devolve aquilo que oferecemos a alguém, seja de bom, seja de mal. Contudo, no mais das vezes, ela nos vem sob a forma de remédio amargo, relembrando as imperfeições renitentes que ainda dominam o cenário da existência, todas reclamando misericórdia e compaixão, mas nem sempre atendidas, até que se cumpra o aprendizado através da dor e do sofrimento. Emmanuel, na obra Livro da Esperança, lá no capítulo 30, intitulado Beneficência e Justiça, ele diz: "A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário que falta ao vizinho.
que o irmão ignorante, tombado em erro, é alguém que nos pede os braços e que a aflição alheia amanhã poderá ser nossa. Emmanuel começa dizendo que a justiça faz-nos sentir, despertar sentimentos. A justiça clareia, a justiça separa, a justiça esclarece. E aí ele vai dar os exemplos. Que o que eu acumulo demais pode estar faltando na casa de alguém. Que alguém que está caído no chão está precisando do meu apoio. Que a aflição que eu vejo nos outros, amanhã pode ser minha. Por isso que o nome do capítulo é Beneficência e Justiça. A justiça tem um caráter retificador. A justiça retifica o pensamento enviesado, a palavra torpe, a atitude e a conduta ingratas. E o Emmanuel diz ainda, a vida é amor e a lei é justiça. No entanto, aí ele coloca uma conjunção adversativa para chamar nossa atenção. Por marco de interação, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. Ora, Deus, na sua infinita bondade, entre a justiça e o amor, colocou a misericórdia. Exatamente para nos lembrarmos de que quando nós agimos com misericórdia, a justiça se fará, mas dentro de um envoltório de amor. E isso reflete equilíbrio. Com essa misericórdia de que Emmanuel nos fala, caminha a compaixão. Daí porque o próprio Emmanuel, lá no capítulo 45, intitulado Desafio e Resposta, da obra Encontro Marcado, vai dizer: o amor sabe que sem justiça a estrada mergulharia no caos. A estrada no sentido de existência, do caminho que percorremos, que estamos a percorrer. E ele continuou dizendo, e a justiça reconhece que sem amor, a meta se perderia nas tramas do ódio. A meta é o objetivo quantificável. E aí ele dá o conselho. Acende, pois, a lâmpada de tua compaixão e clareia a marcha. Ilumina o teu caminho. O teu caminho que deve ser o nosso caminho, que deve ser sempre ascendente, para o alto, melhorando continuamente. Mas ele diz que para que isso aconteça, nós temos que acender a lâmpada da compaixão. E aí nós podemos lembrar da parábola do bom samaritano. O sacerdote passou, o levita passou, nenhum dos dois teve compaixão pelo aquele homem que estava caído depois de ser assaltado. Mas o samaritano, tocado de compaixão, acendeu a lâmpada, entendeu que ele precisava fazer a justiça com um ato de amor, ajudou a criatura que estava caída. E o Emmanuel, ainda nesse capítulo, Desafio e Resposta, ele diz: cada lição conquistada resulta de esforço.
Portanto, não vem por decreto, não cai do céu feito chuva, mas é resultante de esforço, resultante de trabalho. Mas ele faz um alerta, ele diz: esforço muitas vezes encontra dificuldade, resistência. Toda dificuldade é um desafio. E diante de qualquer desafio, antes de tudo, compaixão é a resposta. Então a compaixão nos impulsiona, nos prepara para ver a circunstância por uma outra lente, por uma outra ótica. Analisar o fato de uma outra perspectiva. É fato que muitas vezes nós nos equivocamos na leitura dos fatos. E aquilo que é considerado justo para uns, é injusto para outros. Veja-se, por exemplo, a questão de terras no Brasil. Quantas áreas existem, grandes latifúndios improdutivos, que são mantidos apenas pela ganância do patrimônio soberbo? Mas, de repente, a autoridade fundiária requisita a desapropriação da terra, com indenização do proprietário, em favor de lavradores que vivem em situação de vulnerabilidade social. E aí a autoridade fundiária faz o loteamento da terra, que em pouco tempo se torna produtiva. Para o latifundiário, a reforma agrária praticada em seu patrimônio é uma tremenda injustiça. Mas para os pobres agricultores, foi uma grande justiça. O mesmo fato, com dois olhares diferentes. Lembrando que toda moeda tem duas faces. Mas o que faz ser justo para uns e injusto para outros? Aí os colaboradores espirituais de Kardec responderam a isso na questão 874 de O Livro dos Espíritos. Eles disseram: é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram. Olha que interessante. Questão da terra. Que sentimentos nutrem o proprietário da terra, o latifundiário? Exclusivamente o da posse, a soberba do patrimônio. E ele não quer abrir mão de jeito e qualidade alguma. E os espíritos disseram ainda: como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. O latifundiário não produz nada na terra, mas ele quer ficar com ela. Mas, se ele não tivesse este sentimento, esta paixão pela terra, pela posse material, ele conseguiria entender que aquela terra nas mãos de outras pessoas que precisam e que sabem cultivá-la, se tornaria produtiva e redundaria em benefício para um grande número de pessoas. Então haveremos de perguntar: e o que dizem os espíritos ser justiça? E aí a resposta eles deram à questão 875 do Livro dos Espíritos. Eles respondem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ora, aquelas criaturas pobres que não tinham onde morar, onde plantar, como todo e qualquer ser humano, tem direito a uma terra, a um pedaço de terra. E ali estava uma terra improdutiva que apenas assegurava a soberba do patrimônio. E aí, de repente, aquela terra é loteada e cada um vai ter o seu pedacinho para produzir.
o direito deles foi respeitado. E o direito do proprietário também, porque ele foi indenizado. E essa resposta que os espíritos deram a Kardec reflete exatamente o que Jesus disse. O mestre falou: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Mas uma outra pergunta pode ser feita: onde está essa ideia da isonomia do tratamento para com as demais pessoas? Onde se aloja isso? E a resposta é simples: na consciência. Se a consciência é o próprio espírito em sua dimensão mais nobre, mas nem sempre reconhecida, a justiça é parte integrante, que já veio no espírito, desde quando esse foi criado por Deus. Porque é da essência divina a justiça. E nós, enquanto criaturas do Criador maior, que é Deus, trazemos esta centelha divina quando fomos por Ele criados em espírito. Foi essa lógica do direito recíproco que constituiu a base da religião cristã, se assim podemos chamar, em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Todos os meus direitos devem ser os direitos do meu próximo, do meu irmão. E aqui a gente observa que há uma interface dessa lei de justiça, amor e caridade com uma outra lei moral, que é a lei da sociedade. Considerando que o homem tem a necessidade de conviver em sociedade. É a sua dimensão social. Nascendo daí a exigência do cumprimento dos seus deveres, não obstante a grande luta ser pelos seus direitos. Nós vemos Comissão de Direitos Humanos, mas eu nunca vi Comissão dos Deveres Humanos. O meu lado, a minha dimensão social, me obriga a conviver com as pessoas. Mas eu posso também recordar dos 3 estágios evolutivos do homem nesse aspecto da dimensão social. O mais primário de todos é o da sobrevivência, que atende muito mais à dimensão biológica. Eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso excretar. Isso responde à dimensão biológica. Mas aí eu já tenho uma fase um pouco mais apurada, mais diferenciada. Depois da sobrevivência, eu tenho a fase da vivência, em que eu começo a penetrar na minha dimensão social. Eu sobrevivo biologicamente, mas eu preciso ter também uma vivência para com outros. E aí eu fico dividido entre essas 2 dimensões. E a terceira etapa, a mais evoluída de todas, é quando eu preciso da convivência. Ou seja, é a minha dimensão social pura. Nós nos realizamos no outro, nunca em nós mesmos. Na questão 879 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E os Espíritos responderam: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais
não há verdadeira justiça. Então os espíritos responderam dando logo um referencial, dando logo um padrão ouro, para que nós nos espelhássemos. Jesus. E quem imita Jesus vai então praticar o amor ao próximo, vai praticar a caridade, e aí estará exercendo plenamente a justiça. É a partir desta resposta que a gente então compreende por que a lei se chama Lei de Justiça, Amor e Caridade. E ela é trinitária. É mais ou menos como um banco de 3 pernas. Cada perninha é o elemento dessa trindade. Uma perna é a justiça, outra perna é o amor, outra perna é a caridade. E agora eu lhe pergunto, se tirar uma perna desse banco, você consegue sentar? Não. Então, nessa estrutura trinitária desta lei, eu não posso tirar nenhum elemento. Não, eu vou praticar só o amor. Não, eu vou praticar só a caridade. Não, eu vou praticar só a justiça. Não. Porque elas estão intimamente ligadas. Elas são interdependentes. Não tem como realizar uma sem realizar as demais. Não nos esqueçamos que lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da perfeição moral, os Espíritos disseram: verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então eles deram um atributo, uma qualidade desta prática. Ela tem que ser pura, legítima, sem subterfúgios, transparente, honesta. Nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral de Jesus para os cristãos de qualquer crença. E o nosso Evangelho, ele deriva exatamente da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra clássica da codificação. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma ampla reflexão do ensino moral de Jesus e que vem exatamente dessas leis morais, das quais a lei de justiça, amor e caridade é uma. Mas essa lei de justiça, amor e caridade, ela também é referida lá no capítulo que trata das penas e gozos futuros, na questão 985. Quando os benfeitores disseram: nos mundos onde a existência é menos material do que neste, então ele está falando que existem mundos, há muitas moradas na casa de meu pai, em que a existência das criaturas que lá habitam é menos material, mas ainda tem alguma materialidade. Mas ele dá referência, menos material que neste. Que neste é esse? O nosso mundo, a Terra. Planeta de provas e expiações. Menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Nesse mundo que os espíritos estão falando e que a existência é menos material. E eles dizem mais: lá, os homens desconhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Então já há um upgrade nesse mundo. Já há um diferencial positivo. As más paixões são desconhecidas. Portanto, as pessoas já não têm motivos de inimizade. E eles dizem mais: nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade.
Então isso tudo só acontece nesse mundo que os espíritos estão falando, exatamente porque as criaturas que lá habitam praticam a lei de justiça, amor e caridade. E ele mostra as consequências desta prática. Os espíritos dizem: não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência terrestre. Olha que interessante, aí já aparece uma outra estrutura trinitária, só que essa das trevas, do mal. Ele fala inveja, orgulho e egoísmo. Então as criaturas que estão lá nesse mundo de existência menos material, esses aborrecimentos, essas preocupações que derivam da inveja, do orgulho e do egoísmo, eles desconhecem. Mas aí os espíritos chamam a atenção dizendo: causas do tormento de nossa existência terrestre. Sim, porque os colaboradores de Kardec todos tiveram uma existência na Terra. Todos foram encarnados. E agora, de volta ao plano espiritual, eles estão aí na condição de desencarnado, em um estágio mais elevado de desenvolvimento, de evolução, colaborando enquanto espíritos. Se a justiça se relaciona com o direito de cada um, e se esses direitos são os mesmos para todas as pessoas, você pode perguntar: bom, já que todo mundo é igual, não tem hierarquia. A hierarquia está prejudicada. Somos todos iguais. Portanto, não há uma estrutura hierárquica. Ao que os espíritos responderam recomendando: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. Esses direitos são eternos. Então eles fazem uma afirmação peremptória. Não há dúvida. São os mesmos para todos os homens. E são eternos. Os direitos. E eu creio que os deveres também. Mas os espíritos disseram: os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Então aqueles direitos que são engendrados, pensados, elaborados pelos homens, eles perecem com as próprias instituições. E aí eles dizem: ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza. Todos nós sabemos e conhecemos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E quem reconhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, diz os espíritos, saberá sempre ter uma certa deferência para os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. Eu creio que há um equívoco na redação, porque não deve ser para com os que o mereçam, para os com que a mereçam, que é a hierarquia, que é a deferência. E é interessante quando eles falam isso. Eles dizem ainda: é importante acentuar isto para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres. Olha aí. A fim de merecer essas deferências. Porque aqueles que são destacados e reconhecidos e hierarquicamente superiores o são por conta das virtudes e da sabedoria. E eles concluem dizendo: a subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Ou seja, é a sabedoria que estabelece a autoridade da criatura. É a questão 878A de O Livro dos Espíritos.
autoridade de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, de uma Irmã Dulce, de uma Teresa de Calcutá, de uma Mahatma Gandhi. Porque são pessoas de grande sabedoria, que não é apenas a sabedoria livresca, mas é a sabedoria da prática do amor, da prática da justiça, da prática da caridade. Então nós não podemos esquecer que a hierarquia humana, ela deve se basear na sabedoria. Não obstante, claro, no campo de trabalho, das atividades profissionais, sejam elas quais forem, ela deve estar presente, pois é uma lei humana que rege a relação entre as pessoas. Veja-se, por exemplo, a hierarquia militar. Imagina se dentro do quartel todo mundo mandar igual. Vira uma bagunça. Então as pessoas são organizadas e hierarquizadas de acordo com o conhecimento, com o tempo de serviço. Mas quando nós pensamos nas coisas do espírito, só tem um critério: sabedoria, amor, caridade. Os dois, os três, juntam-se na justiça. Na família também acontece isso. A condição hierárquica do pai não deve ser apenas porque ele é o pai, porque ele é o mais velho, mas porque ele tem sabedoria para conduzir os destinos da família. O capítulo da justiça praticada por Jesus é extraordinário. Veja-se que ao mesmo tempo que ele citava o mandamento divino, dizendo não roubarás, em clara alusão ao que existe de injusto nesse comportamento, ele também dizia: dai a César o que é de César, relembrando os deveres que a justiça nos faz cumprir. Se é certo não roubar, certo também é pagar o tributo. A justiça refuta o egoísmo, posto que ela reflete a solidariedade, a fraternidade e o desprendimento. São coisas que emanam da prática da justiça naturalmente. Refletamos agora sobre a caridade e o amor ao próximo. Quando Kardec perguntou aos colaboradores espirituais, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Os benfeitores responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, retorna mais uma trilogia: benevolência, indulgência e perdão. Elementos constitutivos da caridade, conforme entendia Jesus. Entendia e praticava. E talvez um bom exemplo para nós utilizarmos neste momento nos venha da prece da caridade, ditada por Emmanuel, escrita pela pena mediúnica de Chico Xavier, na obra Uma Vida de Amor e Caridade, parte 2, em que o benfeitor espiritual inicia de forma sublime. E eu separei 5 tópicos, os 5 tópicos iniciais dessa prece da caridade. Ele diz assim: amigo, auxilia-me para que eu te consiga auxiliar. Você pode dizer para mim, isso é barganha. Não, não é barganha. Em primeiro lugar, ele está chamando de amigo.
Ele está dizendo que a vida é uma sequência de vidas. Quem hoje ajuda, amanhã será ajudado. Quem hoje castiga, amanhã será castigado. Então ele está dizendo, auxilie-me, para que eu possa também te auxiliar. E um pouquinho mais na frente nós vamos ver o exemplo da irmã Rosália, na instrução dos espíritos que ela coloca, e a gente vai entender isso de uma forma mais clara ainda. Mas o Emmanuel prossegue dizendo, não me relegues ao amanhã, nem me ignores a presença. Quantas vezes nós dizemos, não, amanhã eu faço isso, amanhã eu ajudo. Mês que vem eu posso contribuir. Quem sabe ano que vem eu possa colaborar. Relegar ao amanhã é deixar para depois. E mais, não me ignores a presença. Muitas vezes nós passamos na rua e vemos alguém em dificuldade, olhamos e seguimos o caminho, como fizeram o sacerdote e o levita, lá na parábola do bom samaritano. Diz o Emmanuel, o Senhor enviou-me ao teu encontro. O Senhor enviou-me ao teu encontro. Então preste atenção, amigo. Eu sou, neste momento, a possibilidade da tua melhoria. Em que pese minha situação adversa, eu estou aqui pedindo o teu apoio, o teu auxílio, em favor também de ti mesmo, não apenas de mim. E o Emmanuel diz, para que eu te sirva de apoio na senda da elevação. Mas aí o Emmanuel vai fazer uma ressalva interessante. Ele vai dizer assim, em teu caminho, no entanto, estou entregue à tua vontade. A questão do livre-arbítrio, da tomada de decisão. Volto à parábola do bom samaritano. O sacerdote passou, não parou, o levita passou, não parou, mas o samaritano parou. Teve o livre-arbítrio, a vontade de ajudar. O assaltado estava lá, jogado no chão, todo ferido. Estava entregue à vontade de tantos quantos passassem por ele. 2 passaram e não fizeram nada, mas o terceiro veio, parou, tocado de compaixão e ajudou. E aí o Emmanuel, nessa 5ª sentença, diz uma coisa importantíssima. Ele diz, hoje sou convite, ideia, sugestão. Estas circunstâncias que a vida nos apresenta e nos oferece para que a gente possa ter uma conduta adequada. Sair da zona de conforto. E diz o Emmanuel, amanhã, porém, se quiseres, novamente o livre-arbítrio, receber-me-ás na contabilidade da vida, por passaporte em demanda aos reinos da luz. Todo aquele que se apresenta no meu caminho, todo aquele que é enviado ao meu encontro, é a minha possibilidade, na contabilidade da vida, de ter um passaporte, de ter uma porta, de ter um caminho que leve ao reino da luz. Lembremos do que disse Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Então, nessas 5 frases de Emmanuel, a gente percebe algumas coisas importantes. O que faço a alguém, a mim retorna de forma natural, seja de bom, seja de mal. A presença do outro na nossa vida, qualquer que seja a circunstância, não é por acaso. Tem um sentido, tem um objetivo. Alguém que esbarra na rua, isso tem um sentido. Não foi apenas uma distração. Por trás de tudo o que acontece na nossa vida, há a poderosa influência de Deus.
A presença de Jesus, dos prepostos espirituais, dos amigos espirituais, mas também dos amigos trevosos. Se nós mandarmos chamar, eles vêm. E não nos é mais possível desconhecer isso. Como também não podemos esquecer que o livre-arbítrio sempre preside nossas escolhas. Razão pela qual o Emmanuel faz alusão de que cada um de nós está literalmente entregue à vontade do outro. Nas suas relações familiares, de trabalho, com o mundo em geral. O que façamos de bom, a nós retornará um dia. Seja nessa reencarnação, seja no plano material. No plano espiritual, desculpa. Quando nos despojarmos do invólucro material, do invólucro corporal. Em nosso evangelho não faltam relatos sobre a caridade. A caridade é a virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Não se pode amar ao próximo sem amar a Deus, não se pode amar a Deus sem amar ao próximo. Interligados, interdependentes. A caridade é o ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os que são pobres, os que estão desprotegidos. Ela pode ser material, mas também pode ser espiritual. Sendo que a mais fácil de ser praticada é a caridade material. Porque é sempre mais cômodo dar do que se tem do que dar do que se é. Mas, Nelson, a caridade material não é importante? Sem dúvida, importantíssima. Mas a caridade espiritual também o é. Vamos então relembrar, que eu falei anteriormente, a instrução da irmã Rosália, que está lá no capítulo 13 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática é que a vossa mão esquerda não saiba o que dê vossa mão direita. E lá na sua instrução diz a irmã Rosália: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém é a mais difícil de exercer-se. Então, rapidamente, a irmã Rosália coloca para a gente de que nós todos podemos praticar essa caridade, não há regime de exceção. E que do ponto de vista material não vai nos custar nada, porque ela está falando de caridade moral. Mas também ela diz que é a mais difícil de se exercer, de se fazer, de se realizar. E num tom dramático, a irmã Rosália diz: lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à sua. Voltando lá, aquelas 5 primeiras frases da prece da caridade. Toda vez que nós repelirmos alguém em situação de dificuldade, a gente precisa refletir direitinho se aquela criatura que Deus enviou não enviou exatamente para que nós possamos conquistar o passaporte para o reino dos céus. Geralmente essas criaturas estão numa posição inferior à nossa. E aí ela vai dar o exemplo do que aconteceu com ela, lá no plano espiritual. Encontrei aqui, lá no plano espiritual, um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Como é que o Emmanuel começa lá aquela prece da caridade? Amigo, auxilia-me para que eu possa te auxiliar.
Então, aquelas pessoas que a irmã Rosália ajudou quando ela estava encarnada, quando ela estava na Terra, ela agora no plano espiritual reencontra essas criaturas que demandaram o plano antes dela, desencarnaram antes dela. E ela vai precisar destas criaturas para auxiliá-la, porque ela está retornando para começar uma nova etapa na erraticidade. Eu creio que é por essa razão que o benfeitor Emmanuel, lá no capítulo 32, intitulado A Bênção Divina, da obra Passos da Vida, ele diz: pelas bênçãos mais nobres da terra, Deus, em sua infinita bondade, protege o homem. Mas pela caridade, que é a bênção do divino amor, o homem eleva-se para Deus. Olha que interessante. A bondade divina nos protege, mas é a prática da caridade que nos eleva. Deus não vai mandar buscar a gente, atrair a gente, simplesmente porque Ele quer atrair. Não. Nós temos que nos tornar merecedores desta circunstância, desta elevação. E o caminho é a caridade. O caminho mais seguro é esse reino divino que todos nós carregamos dentro de nós. O Christos interno de cada um. É através da caridade. Amor e caridade são complementos da lei de justiça. Por isso que os espíritos superiores responderam a Kardec na questão 886 do Livro dos Espíritos, dizendo: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Não é exclusivamente a esmola, a caridade material. Não. Mas os espíritos disseram: abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Não há regime de exceção. Todas as nossas relações, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Não interessa quem seja. E volto a dizer, não há regime de exceção, são todos com quem mantemos relações. Eles dizem ainda: ela nos prescreve a indulgência. Porque da indulgência precisamos nós mesmos. Olha que interessante, lei de causa e efeito. A indulgência que eu usar hoje, serei beneficiário dela amanhã. E nos proíbe que humilhemos os desafortunadamente, ou os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Muitas vezes vai se praticar a caridade, mas humilhando a criatura. E aí os espíritos arremataram dizendo: o homem verdadeiramente bom, o homem de bem, lá do capítulo Sede Perfeitos, procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. E o que é inferior não é apenas no recurso amoedado, não é o pobre em relação ao rico, mas é o menos instruído em relação ao mais instruído, o menos culto em relação ao mais culto, o menos sábio em relação ao mais sábio. Todas essas circunstâncias que se tornam distância entre os homens, entre nós. E o papel da caridade é exatamente diminuir essa distância. Então a gente pode observar que a caridade é um fio condutor que deve perpassar todas as criaturas nas diferentes relações que elas possam estabelecer entre si. Precisamos ter certeza de que a indulgência que tenhamos para com os outros retornará em algum momento da existência.
E que nós não podemos fazer dessa indulgência uma fonte de humilhação. Que no momento da prática da caridade, a modéstia deve ser a maior virtude. E esse distanciamento, no mais das vezes, é sempre motivado pelo egoísmo e pelo orgulho. Falemos então agora do amor. Falamos da justiça, da caridade, falemos do amor. O amor é a caridade em movimento. É o seu aspecto mais dinâmico, reclamando atenção, desprendimento. O amor ágape, como exemplificou Jesus. Amor pleno, total, incondicional. Um amor tão bem cantado lá pelo conjunto Cidade Negra, na música que é de autoria de Nando Reis e Marisa Monte, intitulada Onde Você Mora. E a primeira parte dessa música, que foi escrita pelo Nando Reis e guardada. Só depois é que a música vai ser completada, é uma música longa. Mas a primeira parte é belíssima. Diz assim: amor igual ao teu eu nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual, que eu nunca mais verei. Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. Amor pleno. O amor que eu tenho que ter pelos outros é o amor que eu quero receber. Para poder dizer amor igual ao teu, eu nunca mais terei. Eu tenho que ofertar um amor que seja absolutamente diferente de tudo, seja pleno, seja ágape. E vou receber um amor dessa natureza. Aliás, eu recebo o amor de Deus e é assim. Amor que eu nunca vi igual, amor que eu nunca mais verei. E aí vem um lado mais bonito dessa estrofe. Amor que não se pede, que não se mede, que não se repete. Porque o amor é como um rio. Ninguém se banha na mesma água duas vezes. A água de um rio não se repete, porque ela está sempre correndo, fluindo. O amor tem que ser assim. Nós não podemos pedir para ser amados. Ninguém também nos pedirá para ser amados. A gente simplesmente ama. Quando o Nando Reis fez essa música, ele disse que a melodia, numa entrevista que eu assisti dele, veio de uma forma tão rápida, tão organizada, que ele até ficou preocupado se ele não estava produzindo um plágio. Eu, pessoalmente, prefiro dizer que ele estava com uma belíssima assistência dos bons espíritos. Afinal de contas, o tema era amor. Mas ele também tinha consciência que somente essa estrofe era muito pequena para ser a música. E aí ele conversa isso com a Marisa Monte, mostra a ela. Ela mostra a ele um outro texto dela que ela havia escrito. Eles juntam os dois, fundem os dois e geram essa belíssima canção, que é um sucesso que tem atravessado a linha do tempo. Amor que não se mede, que não se repete. Eu encerro então relatando a lenda da caridade. Porque a lenda da caridade vai falar do amor. Que está lá no capítulo 11 da obra Seara da Fé, de autoria do espírito Meimei, esta figura absolutamente extraordinária que foi Irma de Castro, esposa de Arnaldo Rocha, grande amigo de Chico, confidente. E Meimei traz através de Chico Xavier a lenda da caridade. E você vai dizer, Nelson, caridade é lenda? Não, é o título do belíssimo texto. Diz interessante lenda do plano espiritual que, a princípio, no mundo se espalharam milhares de grupos humanos
nas extensas povoações da terra. Então a Meimei começa dizendo o cenário, mostrando o cenário. Então tá lá, o mundo está começando, os humanos já estão habitando a terra. O Senhor endereçava incessantes mensagens de paz e bondade às criaturas. Entretanto, a maioria se desgarrou no egoísmo e no orgulho. A crueldade agravava-se, o ódio explodia. O Éden, que se imaginava ter, estava se transformando no inferno. Diz a Meimei, diligenciando solução ao problema, o celeste amigo, Deus, chamou o anjo da justiça, que entrou em campo e de imediato inventou o sofrimento. Então Deus chama o anjo da justiça e diz, olha, faz alguma coisa para corrigir essa bagunça que está lá embaixo. Aí o anjo da justiça inventa o sofrimento. Ao que a Meimei diz, os culpados passaram a resgatar os próprios delitos a preço de enormes padecimentos. Ela prossegue. O Senhor aprovou os métodos da justiça, que reconheceu indispensáveis ao equilíbrio da lei. Então, a dor, o sofrimento foram aprovados, porque era a forma de trazer de volta as pessoas ao cumprimento da lei. No entanto, aí vem a misericórdia. No entanto, desejava encontrar um caminho menos espinhoso para a transformação dos espíritos sediados na terra. Misericórdia divina. Já que a dor deixava comumente um rescaldo de angústia a gerar novos e pesados conflitos. É criado a ideia do Éden, da paz, da concórdia. As criaturas não entendem, brigam entre si, ódio, violência, egoísmo, orgulho. Chama o anjo da justiça, surge a dor e o padecimento, o sofrimento pelos erros praticados. Mas aí a bondade divina se enternece diante de tanta dor e tanto sofrimento, porque percebia que as criaturas, com a dor e o sofrimento que passavam, ficavam com mais raiva, tinham mais conflitos, porque aparecia o elemento chamado vingança. Prossegue Meimei. O divino companheiro solicitou concurso ao anjo da verdade, que estabeleceu para logo os princípios da advertência. Tribunas foram erguidas por toda parte, e os estudiosos do relacionamento humano começaram a pregar sobre os efeitos do mal e do bem, compelindo os ouvintes à aceitação da realidade. Os enviados de Deus começam a multiplicar-se na terra e trazer as palavras, os esclarecimentos, as orientações que deveriam levar a humanidade de volta ao caminho inicialmente pensado. Ainda assim, diz Meimei, conquanto a excelência das lições propagadas, repontavam dúvidas em torno dos ensinamentos da virtude, suscitando atrasos altamente prejudiciais aos mecanismos da evolução espiritual. Então, em que pese os pregadores, os profetas, as pessoas que davam testemunho, isso tudo ser muito bom,
as criaturas não conseguiam entender. E atrasavam a evolução, atrasavam o seu próprio progresso. E atrasando o progresso das pessoas, atrasava-se o progresso da Terra. E aí diz Meimei, o Senhor apoiou a execução dos planos idealizados pelo anjo da verdade, observando que as multidões terrestres não deveriam viver ignorando o próprio destino. Então já tinha experimentado a dor e o sofrimento, estava agora experimentando as exemplificações trazidas pelos enviados que chegavam à Terra para esclarecer como deveria ser cumprida a lei. Mas eles não conseguiam visualizar o destino, para onde iriam depois da encarnação. Aí a Meimei diz, no entanto, a compadecer-se dos homens que necessitavam de reforma íntima, sem saberem disso, solicitou cooperação ao anjo do amor. Olha que legal. A busca de algum recurso que facilitasse a jornada dos seus tutelados para os cimos da vida. Aí, a divindade chama mais um anjo, agora o anjo do amor. Despenetra o coração dessas criaturas. Quem sabe elas se abrem para a reforma, combatem o que tem de ruim e começam a buscar a sua evolução. E como ela mesmo diz, facilitasse a jornada dos seus tutelados para os cimos da vida. Ora, o que isso significa? Facilitar a nossa jornada evolutiva, para enfim alcançarmos o reino de Deus, que cada um carrega dentro de si mesmo. E ela diz, o novo emissário criou a caridade, iniciou-se profunda transubstanciação de valores. Porque a caridade passou a ser o amor no seu aspecto dinâmico, o aspecto prático do amor. Mas aí ela diz, nem todas as criaturas lhe admitiam o convite e permaneciam na retaguarda, matriculados nas tarefas da justiça e da verdade, das quais hauriam a mudança benemérita em mais longo prazo. Mas todas aquelas criaturas que lhe atenderam às petições passaram a ver e auxiliar os irmãos doentes e obsessos, paralíticos e mutilados, cegos e infelizes, os largados à rua e os sem ninguém. Então, em que pese algumas criaturas permanecerem como estavam, apesar de todas as advertências que cada anjo trouxe, mas aqueles que aceitaram começaram a experimentar esta mudança e começaram a aparecer os aspectos práticos da caridade. Aí ela diz, o contato recíproco gerou o precioso câmbio espiritual. Ou seja, tocados não apenas pelos ensinamentos, mas pelos próprios espíritos no seu íntimo. As criaturas começaram a se abrir para a prática do bem, para a prática da caridade, e isto gerou um câmbio, um intercâmbio, uma interdisciplinaridade da Terra com o plano espiritual, do plano espiritual com a Terra. Quantos conduziu alimento e agasalho, carinho e remédio para os companheiros infortunados, recebiam deles, em troca, olha aí o intercâmbio, os dons da paciência e da compreensão, da tolerância e da humildade, e sem maiores obstáculos, descobriram estrada para a convivência com os céus. Que legal, que bonito, que sublime. Esta troca com o plano espiritual, esta troca entre as pessoas, porque todos aqueles que recebiam a caridade devolviam alguma coisa para os que a praticavam.
E aí ela diz: o Senhor louvou a caridade, nela reconhecendo o mais importante processo de orientação e sublimação, a benefício de quantos usufruem a escola da terra. Então a caridade orienta e sublima todos aqueles que a praticam e que estão matriculados nesta escola chamada Terra. E a Meimei diz: desde então funcionam no mundo o sofrimento podando as arestas dos companheiros revoltados, a doutrinação informando aos espíritos indecisos quanto às melhores sendas de ascensão às bênçãos divinas, e a caridade iluminando a quantos se consagram ao amor pelos semelhantes, redimindo sentimentos e elevando almas. E aí ela coloca a conclusão: porque acima de todas as forças que renovam os rumos da criatura nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Que bela definição para a caridade. Despeço-me então lembrando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, lá no versículo 8 do capítulo 13, quando Paulo, com muita sabedoria, afirmou: a caridade jamais se acaba. Ela não tem limites. Ela é atemporal. Agradecendo o carinho da sua atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.